Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu com Aloísio, comigo Eduardo Araújo e ela, Maria de Fátima Miranda. Hoje mais animado, e o Vinícius na técnica. Gostei de ver. Começamos bem hoje. Então nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Obra elaborada por Allan Kardec em 1859, buscando esclarecer pontos que surgiram como grandes dúvidas por ocasião da edição da primeira edição de O Livro dos Espíritos, 2 anos antes. Nós estamos aqui no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, e nós estamos na primeira conferência, no primeiro diálogo, que é o diálogo com o crítico. Esse crítico que não detém conhecimento da doutrina, mas que coloca várias objeções, certo, à doutrina espírita, mesmo sem entender. E nós estamos já adiantados nesse diálogo e com uma pergunta que é feita por esse que Kardec denominou como crítico e que tem o seguinte teor: então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale, colocando essa questão como aquilo que deveria ser considerado independente do valor, do teor e do conhecimento envolvido para que alguém possa fazer alguma crítica ou emitir alguma opinião. E Kardec, dentro da sua sabedoria e bom senso, ele coloca o seguinte. Então, responde aqui Allan Kardec. Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe crítica que amarga, possa fazer crítica dele ácida uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais do que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc. Podemos dar uma parada aí, porque essa colocação de Kardec é longa, né? Ele já merece, à medida que a gente vai avançando, que a gente vai comentando. Lembrando que esse crítico, ele diz que quer ser convencido de alguma forma para que possa evitar que ele publique um livro que vá contestar, que vá derrubar o conteúdo da doutrina dos espíritos. Então Kardec faz esse raciocínio, né? Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Não existe uma mentira que prevaleça. Nós podemos enganar um durante algum tempo, mas não todos durante todo o tempo. Certo? Essa é uma verdade, certo? Que nós temos que admitir que continua existindo
dentro daquilo que nos é facultado o acesso. Essa colocação e o raciocínio de Kardec, ele diz que aquilo que está contido na doutrina dos espíritos será examinado com o tempo, certo? Não há dúvida. Se mais tarde reconhecerem que esse livro que é prometido ser editado, certo, for visto que é eivado de enganos, esse livro se tornará ridículo. E como há muitos que foram publicados, são opiniões, né? É aquilo que Kardec coloca no início da sua análise, né? Não considera a crítica como expressão de opinião pública, mas como juízo individual. Todos nós temos opinião. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando, inclusive, nós estudamos a doutrina. Eu conheço um companheiro que conduz alguns grupos de estudo e que ele, quando alguém está argumentando e diz, eu acho, ele para, não, eu não quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua argumentação baseado em fatos ou baseado naquilo que a doutrina nos propõe, e não na sua opinião. Opinião todos têm, as mais diversas. Certo? Nós respeitamos as opiniões, mas as opiniões, quando expressas para domínio público, elas devem estar amparadas pelo conhecimento e por fatos que deem a ela respaldo. Eu estava aqui lembrando, essa argumentação de Kardec, a gente tem vários exemplos na história, Sim. né? Eu acho que um dos mais marcantes foi a questão de Galileu Galilei. Sim. Né? Porque ele vem com a teoria do heliocentrismo, em contraposição à teoria do geocentrismo, né? Que era ligada ainda à visão aristotélica. O que é geocentrismo, hein? Então, porque imaginava-se, vou explicar. Porque imaginava-se, e até de uma forma, eu digo, coerente com o conhecimento da época, que na verdade era o Sol quem girava em torno da Terra. Né? E se nós pararmos para olhar todos os dias, você vai observar o Sol nascer num ponto, né? E no fim da tarde, no fim do dia, ele está se pondo do outro lado. Então você olha que o Sol está girando, o Sol. E aí o Galileu vem, através dos seus estudos, né, século XVII, com seu telescópio, ele vai observar que não, na realidade era a Terra quem girava e não o Sol. E ele foi ridicularizado. Ele foi morto. Ele foi perseguido. A própria igreja fez com que ele voltasse atrás nas suas teorias. Mas como disse Kardec, se uma coisa é falsa, cairá por si. Se é verdadeira, prevalecerá. E hoje, quem diz o contrário do que Galileu dizia é tido como louco. Então está comprovado aí hoje, sem mais dúvida nenhuma, para ninguém, até porque hoje nós temos instrumentos muito mais poderosos, né, que são os telescópios, a questão dos satélites que estão em órbita na Terra. Então hoje não há mais nenhuma dúvida sobre isso, mas à época houve uma pressão muito grande em relação a essa descoberta. Mas quando algo é verdadeiro, prevalece, assim como é a questão dos espíritos. Muita gente diz não acreditar e tenta criar uma série de teorias, né? Allan Kardec, inclusive, no livro dos Médiuns, ele vai trazer diversas teorias que na época tentavam explicar que não existe a alma, que os fenômenos têm outras explicações de ordem material, mas que todas essas teorias ao longo do tempo foram caindo. E a questão dos espíritos, da existência da alma, prevalece. Assim como Kardec coloca aí para o nosso crítico. A doutrina prevaleceu e o livro dele, eu nem sei que livro é esse. Não, esse livro, na realidade, esse diálogo, é uma argumentação que Kardec coloca em cima de pontos de crítica sem fundamento, né? Então, não necessariamente seria editado um livro. Isso aqui é uma argumentação. Sim. No meu entendimento, é uma argumentação que Kardec faz para o nosso raciocínio.
Até porque os companheiros estudiosos da ciência à época não aceitaram, não é? E Kardec enfrentou as primeiras argumentações junto a eles. De repente, diante dos discursos que ele ouvia, ele formou esse diálogo. Lembrando também do Pasteur, quando ele começou a pesquisar, né, os micro-organismos, não aceitaram, acharam que era loucura aquilo. E hoje, sem isso, não porque teria ninguém via com os olhos, não né? É? Pois é. Então, todos os desbravadores do conhecimento humano enfrentam esse tipo de situação, né? E se eles realmente forem aqueles missionários, eles saberão como lidar. E toda novidade, vamos dizer assim, que altera alguns pontos de mais arraigados no conhecimento do homem, tem oposição, certo? Tem oposição. E é natural até que tenha, né? Sim, porque se assim não fosse, seria um grupo de alienados acatando tudo. É interessante. E aqueles que desbravam esses conhecimentos sofrem muitas vezes as consequências, né? O Galileu, ele desenvolveu problemas de saúde, ficou cego, ele faleceu em 8 de janeiro de 1642. E a Igreja Católica só admitiu que estava errada em relação ao julgamento dele em 1992. Olha quantos séculos levou. Não, 3 e alguma coisa. Lembrando ainda de Sócrates. Né? Sócrates também. E o próprio Jesus. Mas todos eles alteraram pontos que eram de crença geral. Né? E eles provaram que não era assim. Dentro de uma argumentação, não é de uma opinião. Não é uma coisa pessoal. É uma argumentação. E isso contraria, certo, aqueles que publicaram livros, certo, a respeito, certo, endossando teorias que estavam sendo derrubadas. Então, há uma forte oposição a isso, não há dúvida. E daí vem esse convite a que nós reflitamos a respeito desta postura desse que Kardec denomina aqui como sendo o crítico, que sem o conhecimento mais profundo é contra. E a gente não deve perder tempo com essas pessoas, exatamente como Allan Kardec mostra aqui a todo momento na conversa com ele. Porque quando esse tipo de pessoa, né, com essa postura, chega nos desafiando, exigindo provas, perder tempo é uma coisa completamente fora de propósito, porque essa pessoa não quer aprender, ela não está aberta, ela simplesmente quer combater. Não, e mais um detalhe, porque dentro das nossas conversas anteriores, dentro desse diálogo com o crítico, a proposta deste visitante, ou desse crítico, ou desse que assume essa postura, é de que ele queria assistir 1 ou 2 reuniões para que tivesse um conhecimento mais profundo. E Kardec diz, não, com 1 ou 2 reuniões não vai saber nada, certo? Então, é aquilo que nós todos devemos ter muita atenção. Qualquer ciência, para que ela seja realmente colocada em prova ou colocada com argumentação, ela deve ser fruto de um conhecimento mais acurado e uma dedicação mais profunda. Então, continuando aqui o raciocínio de Kardec, certo? Vamos ouvir, Miranda. Continua, Miranda. Esquecia-me de você. Pois é, vamos lá. Esquecia-me, porém, Esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que viste tudo o que se pôde ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Olha, esse parágrafo aqui, meu Deus. Isso é muito atual também, né? Nós emitimos opiniões sobre vários campos do conhecimento do homem, ou até posições de cada um de nós, apenas na base do achismo, né? Sem que nós tenhamos nos dedicado a
entrar nos detalhes que dessem respaldo às nossas teorias, sejam elas quais forem. Tá? Então, esse parágrafo aqui nos chama exatamente a atenção com relação a isso. Continuando? Continuamos. Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara, categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor do que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo, sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque antes que tenham estudado a matéria, verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério, ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Mas acabou com o homem aqui. Porque realmente acabou com toda a educação, né? Não tem como você fazer crítica sobre algo que não conheça. Eu não tenho como fazer uma crítica sobre a doutrina budista se eu não conheço o budismo. Conheço o budismo superficialmente. Eu li alguma coisa, como é que eu vou avaliar? Eu teria que ler os principais livros, estudar, ouvir as pessoas que conhecem, para que eu pudesse fazer alguma crítica, né? Seja que crítica fosse essa, à doutrina budista. Eu simplesmente não posso dizer, eu não concordo com o budismo. Não concorda como? Se eu nem conheço. Mas isso é uma postura muito comum entre nós, né? Nós, simplesmente por não conhecermos, nós rejeitamos determinadas colocações, sejam elas quais forem. Eu não estou endossando nenhuma, nem condenando nenhuma. Apenas eu estou comentando aqui uma postura que é muito comum entre nós, que pela falta de conhecimento, por não entendermos determinadas coisas, nós simplesmente as condenamos, quando elas podem ter realmente um fundo de verdade ou até serem verdadeiras e terem um conteúdo rico por vezes. Então, é muito importante que quando nos colocamos numa posição de emitirmos opiniões ou emitirmos conceitos ou rejeitarmos conceitos a respeito de determinada teoria ou determinado conhecimento humano, nós tenhamos conhecimento a respeito para que tenhamos argumentação respaldada pela ciência, pelo conhecimento e pela verdade que ali está embutida. Então é muito importante que nós entendamos e que não só entendamos, mas que também coloquemos em prática no nosso dia a dia, certo? Essa maneira de nós agirmos com relação àquilo que nos é estranho. Aí vem um lembrete. Aquele que não conhece a doutrina espírita, que está estudando agora, está despertando para ela agora, o ideal é que busque se juntar a grupos de estudo sistematizado, porque trata-se de assuntos que falam da essência do espírito e da vida. E são estudos profundos, né? O aspecto científico da doutrina faz uma abordagem muito, muito própria. E quem não tem hábito de estudar e de ler,
simplesmente fazendo a leitura superficial em casa ainda não vai dar o bom aproveitamento, né? Então, por isso que na Casa Espírita, no Movimento Espírita, vem a proposta do estudo sistematizado, onde você vai ter oportunidade de conhecer, pertinente a cada assunto, a abordagem em todas as obras sérias. Lembrando, né, em relação à nossa própria doutrina, muitas pessoas estão aí escutando a rádio, conhecendo a doutrina espírita. É uma coisa, um motivo de muita alegria para a gente, a quantidade de novos ouvintes que nós temos. Estamos recebendo sempre mensagens. Muitos desses ouvintes são católicos, alguns evangélicos, outros que diziam-se agnósticos, até ateus, e que recebem, né, pelas redes sociais algum conteúdo da rádio, tem curiosidade, vai procurar ver um programa, outro programa, às vezes um amigo indica, e eles relatam, né, que se surpreendem porque não tinham ideia do que era o espiritismo, porque o que eles ouviam falar de espiritismo era algo completamente diferente. E é ligado sempre ao fenômeno, né? Quando fala em espiritismo, a pessoa imediatamente faz uma ligação, certo, com o fenômeno. O fenômeno mediúnico. Mas o espiritismo não é o fenômeno. O fenômeno, ele faz parte de um contexto onde está a doutrina dos espíritos. Agora, não é o fenômeno. Então, falou em espiritismo, fala em fenômeno mediúnico, certo? Essas coisas, mas a mediunidade, ela é explicada pela doutrina, mas não é a doutrina. Exatamente. A doutrina é algo muito mais profundo do que isso. E existe muita confusão, né, por parte dos ouvintes que vão chegando, porque eles confundem muitas vezes religiões, né, doutrinas que são diferentes, né? É muito comum confundir-se o candomblé, a umbanda com o espiritismo, que são religiões independentes, com seus cultos, com as suas crenças, com seus rituais, e sendo que o espiritismo não trabalha com a questão de culto, não trabalha com ritual, não tem a questão hierárquica, é todo voltado para uma filosofia, para o estudo. Claro, a gente fala isso aqui com todo respeito, né? As doutrinas citadas, o candomblé, que temos admiração, a umbanda, temos muitos ouvintes candomblecistas, muitos ouvintes umbandistas, porém, são religiões independentes. Que acabam gerando essa confusão por parte de outros companheiros. São espiritualistas. Exatamente. Mas não espíritas. E que trabalham com a mediunidade também. Trabalham com a mediunidade. Vamos lembrar que espiritismo foi um termo cunhado por Allan Kardec para denominar a doutrina que veio dos espíritos. Espírita é aquele que abraça esta doutrina. Então, seria uma coisa que diz respeito exclusivamente a esse corpo de doutrina que foi codificado, que foi organizado por Allan Kardec. Mas é como o espiritismo tem, vamos dizer assim, reconhecidamente uma seriedade no trato, na divulgação e no lidar com as coisas do mundo espiritual, muitos outros abraçaram esse termo, certo? Que deveria ser espiritualista e não espiritismo. Mas tudo bem, certo? Não há o que reclamar, porque no fundo também é um reconhecimento do valor do que é contido dentro da doutrina dos espíritos. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam aí no radinho, que nos acompanharam pela internet. Semana que vem, se Deus quiser, juntos aqui estaremos novamente. Muita paz. Ele há de querer. Até lá, muita paz. Tem de bom ânimo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos. Mais uma vez, mais uma semana, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. Os anos ímpares são nossos, né, Renatão? O mês de março, e ainda sobre o tema, sobre o capítulo Estudo sobre os Médios. No programa passado, nós abrimos com as conversas familiares de Além Túmulo, lá pelo espírito Paul Gaimard. Nós identificamos lá que é um espírito de muita serenidade, muita tranquilidade, né, Renato? E nós finalizamos o programa, o Renato finalizou uma observação de Kardec. E hoje nós daremos sequência através da pergunta número 10, não é isso, meu parceiro? Exatamente, olá a todos. Um espírito de muita tranquilidade, muita serenidade, né? Nós conseguimos identificar isso, né? Só para a galera relembrar, né? Ele já adquiriu, né? Um certo controle, sim, sobre as questões ligadas ao apego, né? Uma série de situações. O equilíbrio entre a questão moral e a questão intelectual. Que prendem o espírito, né? Então, exatamente. Então vamos lá, sem mais delonga, pergunta número 10. Tiveste na Terra outras existências além da última? Eu quero que você responda com muita tranquilidade, Renato, com muita serenidade, porque é uma resposta muito difícil. Sim. Sim. Até porque, né, a gente acabou de falar das experiências que ele já adquiriu, né? Por alguma razão ele adquiriu. Ou seja, através de quê? Experiências. No mundo espiritual, Renato, o espírito também não evolui? Evolui. Mas ele bota em prática onde? Na encarnada. 99% é na vida encarnada. Não é? Quando ele tem a oportunidade de vir aqui. Exatamente. Ou de ir a um outro orbe. Sim. Não sei se foi no programa passado que nós falávamos do sexo destino aqui, você trouxe a impressão do céu e inferno, né? Sim. E eu falei do sexo destino, da questão lá de Marita, que reencarna como filha da última existência, que era a irmã dela, naquele mesmo ciclo, naquela mesma oportunidade, ou seja, ela não demora a reencarnar, porque a espiritualidade também espera isso, né, Renato? Aproveitar as oportunidades e os ciclos. E aqui ele traz, na pergunta número 11, uma questão diferente. Perdão, que diz o seguinte: esta última encarnação é a consequência da precedente? E aí ele responde assim: não. Houve um grande espaço de tempo entre as duas. Olha, isso olha só, aí é que tá. Vamos esclarecer uma coisa aqui. E são coisas que todas as pessoas têm dúvida, inclusive no meio espírita. Sim, sobretudo no meio espírita, não é? O que acontece? Quanto mais experiências eu consigo internalizar em mim, e quanto mais eu me aproximo do bem, né? Mais eu me aproximo da caridade, dessas situações, mais tempo eu posso permanecer no mundo espiritual. Exatamente. Não é? Porque as minhas necessidades reencarnatórias tendem a diminuir. Não as experiências que eu tenho que passar, né, como um todo, mas a intensidade delas sim, mas as experiências não, né? E por conseguinte, essas necessidades de ir e voltar incessantemente, de forma imediata, entendamos de forma imediata de acordo com a situação de cada um. Um certo tempo, né? Um certo tempo, de acordo com cada um. A minha necessidade, certamente diferente do Bill. Sim. Eu vou precisar voltar rapidinho. Né? Eu, pelo meu nível, vou ficar lá uns 1000 anos esperando. Né? Então vou precisar voltar rapidinho, né? Para poder completar mais alguma coisa. Então, que a gente não possa perder a oportunidade, porque é de oportunidade que a gente está falando. E é disso que o Espiritismo fala. Oportunidade. Aproveita. Sempre há tempo. Mas a minha vida inteira já passou. A pessoa pode se dizer
agora é tarde. Não, nunca é tarde. Exato. Nunca, essa é a palavra correta, nunca é tarde. Sabe por que nunca é tarde? Porque se você não começar agora, vai ter que começar depois. Exato. E abençoada a oportunidade do recomeço, através de onde? E da reencarnação. Exatamente. Daí, né, mais uma vez a gente volta a falar, não importa se você é ateu, né, agnóstico, não importa. Protestante, o que católico. você siga. Você vai reencarnar e vai ter oportunidade, sim, de recomeçar. Recomeçar no bem. Exatamente, você colocou bem essa questão aí do retorno ou não retorno, mais imediato ou menos imediato, porque um espírito, por exemplo, a gente tem obras aí, que agora me foge o nome, se não me engano é de André Luiz, em que o espírito estava lá 700 anos já, conduzindo uma cidade espiritual, como instrutor dessa cidade espiritual, há 700 anos. Me corrija alguém que lembre aí dessa situação, não sei se foi André Luiz, mas me tem alguma coisa na memória. 700 anos como instrutor de uma cidade espiritual, por exemplo, o Nosso Lar, conduzindo o Nosso Lar por 700 anos, ele é chamado para reencarnar. Mas um indivíduo desse que está há 700 anos comandando uma instituição, uma cidade espiritual, é de um gabarito que a gente não tem ideia. Com certeza. Então ele reencarna como? Como missionário. Pô. E vai reencarnar para ajudar. Como o Renato lembrou bem. Ele tem a necessidade de progresso? Sim, que o progresso é incessante. Mas não tem a necessidade imediata. Aí, como o Renato lembrou bem, leia esse imediato de acordo com a realidade de cada um. Pode ser imediato mesmo, desencarna hoje e reencarna num próximo ciclo aí, como esse caso de Marita, para aproveitar a oportunidade. Dentro da mesma geração. Dentro da mesma geração ali, do mesmo núcleo familiar, por alguma necessidade ou razão. Ou um imediatismo de, sei lá, de 10, 20, 30, 50, 100 anos. Exato. Não importa, a gente não sabe. Não tem como a gente decretar aqui, porque estaríamos iludidos se fizéssemos isso. Mas há espíritos que não precisam de tanto, né, de estar na carne, né, Renato? Porque eles já alcançaram muito. Então, quando eles reencarnam, que é para trazer consolo, né, como missionários, para mim, para o Bill Fabiano, na real acepção da palavra, missionário, que todos nós temos missão, segundo o próprio Kardec no Livro dos Espíritos, mas como missionários, Bill Fabiano, enxerga Madre Teresa, Gandhi, sem falar no Cristo, obviamente, né, sem falar no Cristo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, enfim, tantos outros aí que nos trouxeram consolo e nos trazem consolo dentro das doutrinas, né, Renato? Esse missionário que você falou é interessante porque é no sentido de um universo de pessoas aos quais você vai... De uma família maior do que a própria consanguínea. Aos quais você vai estar à frente ou reconduzindo. Não é isso? Um pastor. Sim, pastor. Por enquanto somos missionários de nós mesmos porque precisamos nos recolocar no caminho, nos curarmos da miopia. Estamos no lodo, tentando sair do lodo ainda. Exato, nos curarmos da miopia, né? Que ainda carregamos. Como ovelhas que somos. Como ovelhas que somos, né? Com certeza, é super importante. É isso aí, então vamos a 12, não é isso? Isso. Malgrado esse longo intervalo, não poderia haver, entretanto, uma certa relação entre essas duas existências? Interessante pergunta, que lá na 11 ele fala, essa última encarnação tem a ver com a que precedeu aquela? Ele diz que não, houve um intervalo entre elas. Mas, malgrado esse intervalo grande aí, não haveria ou não poderia haver, entretanto, uma certa relação entre essas duas existências? Olha o que ele responde, né? Cada minuto de nossa vida é a consequência do minuto precedente, se entendes assim. Exatamente. Não dá para dissociar uma vida da outra. Não tem como. Olha só. Isso eu posso falar por mim e pelo Bill. Quando a gente falou da missão, não é? E nós estamos numa missão, eu estou numa missão de querer retomar esse caminho, começar a tomar o remedinho para curar essa miopia, e o Bill também, né? Eu sei que posso falar, e posso falar também uma outra coisa por nós dois. Estamos trabalhando para que nós possamos chegar no mundo espiritual e possamos ser úteis em alguma coisa. Perfeito.
ainda que seja porteiro. Sim, ui. Olha só, Pra Renato. servir água. Tão logo o Renato recobre, né, lá os sentidos, né? a consciência, né? E ele disse, olha, tem um trabalhinho para você que dá por tudo que você fez. Ô, glória, né? Glória a Deus. E, inclusive você vai ter autorização até para ir. Tá vendo aquela casa lá, ó? Dá para você ficar de porteiro ali, tem uma vaga. Lá em não Cascadura, Silva Gomes? Isso, lá em Cascadura, quem sabe, né? Então, eu vou dizer, lógico que eu quero. Não é? Por quanto tempo? Não importa o tempo. Importa que ali também eu vou continuar aprendendo. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar me intelectualizando. Também. Porque temos muito a aprender e precisamos passar pelas experiências e precisamos nos colocar no lugar de todos eles. Não Renato me emocionou agora, se emocionou também, de porque... todos eles, tá? E, nossa, isso vai ser de uma satisfação uma imensa. Conquista, né? Uma conquista imensa, né? Você é só ficar lá na porta, de maqueiro, ajudando a botar aqueles espíritos, tá vendo aqueles espíritos? Ajudando a colocar aqueles espíritos para dentro para que serem socorridos. Quer ou não? Não precisa nem falar duas vezes. Não precisa, de jeito nenhum. Então logo termina a sua tarefa, você retorna, vai repousar, né? Exatamente. Repouso merecido, consciência tranquila. Bônus hora, paz, né? E tudo mais. Você quer mais o quê, né, Bill? Você quer mais o quê? Eita. Bom, então... Tem uma nota. Uma notinha aqui que diz o seguinte... o doutor B, e aqui ele dá uma maquiada no nome, né, só bota o B para não identificar a pessoa, que assistia a essa reunião, externou a opinião de que certas tendências, certos instintos, por vezes despertados em nós, poderiam ser o reflexo de uma existência anterior. Citou vários fatos perfeitamente constatados em mulheres jovens que durante a gravidez se viram impelidas, ou seja, direcionadas a atos ferozes. Por exemplo, uma que se lançou sobre o braço de um açougueiro e lhe deu grandes dentadas, outra que cortou a cabeça de uma criança e ela mesma a levou ao comissário de polícia. Uma terceira que matou o marido, cortou-o em pedacinhos, salgou-o e dele se alimentou durante vários dias. Vou dar uma pausinha aqui para comentar isso aqui e dizer para você lembrar-nos que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859. É isso aí, Renato. Olha que coisa, hein? Pois é, interessante, né? O quanto nós trouxemos de nós. Tem uma frase, Bill, você vai terminar? Sim. O médico perguntou se aquelas mulheres não haviam sido antropófagas, pessoas que gostam, que comem outras pessoas. Certo. Numa existência anterior. Ele fez essa pergunta. É interessante o quanto, eu digo nós, né, mas não se ofendam. Né? Nós, no sentido... De uma genérica, forma geral. Né, de uma forma geral. Trouxemos ainda as questões ligadas ao, né, aquele homem de Neandertal, né? Não é? O homem da pré-história. E quando a gente fala de evolução e falamos da lei do progresso, que a lei do progresso ela vai agindo o tempo todo sobre nós, é um pensamento constante do Criador. Sim. Né? E o dia que ele não pensar mais assim, acabou. Né? Assim como então, são todas as suas leis, todas as suas situações. Ele está vibrando o tempo todo nisso. Progresso, não é? E várias questões aí inerentes à nossa evolução. Né? Então, se você vem passando por tudo aquilo e chega numa situação dessa presente naquela época, né? Naquela ocasião, né? 1859, a gente ainda encontrava pessoas, espíritos, com costumes, não é? De muito tempo atrás. Sim. Então, olha o quanto você carrega de situações do passado que necessitam ser trabalhadas, que necessitam ser purificadas. Sim. Sem dúvida. E é importante a gente estar atento, porque ele faz uma pergunta importante com relação ao peso do passado, ao presente e o que você quer para o futuro. Exatamente. Né? Você quer continuar ainda nessa situação? Você quer continuar praticando esses atos ou não? E a pessoa entra que muitos também espíritas falam que tudo é determinismo, né? E nem tudo é determinismo. O que o Renato trouxe agora
o passado delituoso determina o que eu tenho que passar hoje, o meu passado delituoso. Mas o que eu serei amanhã não está no determinismo, porque eu posso mudar esse jogo. Eu não quero mais esse ciclo vicioso. Então eu tenho o direito de sair desse ciclo, óbvio. Volto a repetir, o que eu fiz no passado não me tira desse ciclo, mas não me insere no ciclo vindouro. Eu posso sair daquele ciclo. Bom, eu não quero mais isso para mim. É o que eu falei em programas anteriores. Não é que eu não queira mais isso porque a doutrina não me quer, não me impede. É porque eu não quero mais para mim. É diferente. Né? Eu não vou deixar de fazer isso porque o Renato não quer que eu faça. Porque amanhã eu me decepciono com o Renato e eu vou jogar tudo a perder. E na verdade quem está perdendo sou eu, não ele. Né? Se o Renato não vale a pena para mim, ok, não vale a pena. Mas eu tenho que fazer por mim e não pelo Renato. E ouça quem estiver ouvindo por quaisquer que sejam as pessoas. Não façam nada por uma terceira pessoa. Façam por você, porque você quer ser melhor. Porque você quer fazer o certo. Ah, por que eu quero fazer o certo? Porque é o certo a ser feito. Com certeza. Né? É isso. E ponto. E acabou. Então é dessa forma que a gente tem que agir. Então agora a gente vai na 13. Na 13, na observação a gente acabou de ler, né? Foi. Então vamos lá. Ouviste o que acaba de dizer o Dr. B. Nas mulheres grávidas, os instintos que conhecemos sob o nome de desejos não resultariam de hábitos contraídos numa existência anterior? Olha que pergunta interessante. Interessante, né? Ele diz assim na resposta: não. Loucura transitória. Paixão em seu mais alto grau. O espírito é eclipsado pela vontade. Quando ele fala de paixão, é justamente as paixões mundanas, as paixões vis, não é? Quando a gente se depara... Nós estamos estudando um livro, Bill, importante, que é o Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão. Né? Qual é a data aí? Quais os dias mesmo, Renatão? É toda última terça-feira do mês, né? Ou a quarta ou a quinta, né? É, a quarta ou a quinta, para não deixar, né? Essa coisa a gente fala, colocamos a última, eu e Francisco, né? Inclusive vamos trazer o Francisco aqui, qualquer hora dessa. Vamos sim. Né? Nosso Francisco de Assis. Não o Chico de Assis, mas o nosso Francisco de Assis. Isso, mas o nosso. Vamos trazer ele aqui. Vou fazer um jabá meu também aqui, toda primeira terça-feira, né? Isso. Livro Boa Nova, eu e João Nogueira. Aí nós temos também na segunda terça-feira o Pensamento e Vida com a Cristiane Teixeira e Allan Kardec. O terceiro, o Evangelho. Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, Allan Kardec sempre um convidado também. Exatamente. Lá, né? E o último, como você lembrou? Na última terça-feira do mês a gente está estudando Loucura e Obsessão, lá, eu e Francisco, né? Então a gente está vendo casos importantes nesse sentido, né? Dessa questão da paixão, né? Chegamos num caso agora importante de uma pessoa que era, né, a amante, né? E ela diz que ama, que vai ser dela, que não pode, ela tá sujeita a fazer tudo. Ela está apta, ela está querendo fazer o que for possível e impossível para que aquele casal se separe, ter o objeto de desejo. Então isso é paixão, sim. Que já virou obsessão e num grau bastante elevado, sim. Né? Que precisa ser tratado. Então o espírito já vem relatando ali. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso prende o espírito, isso é sinal notório de inferioridade. As primeiras compreensões que nós devemos ter são as compreensões de que o espírito é livre. O que vai realmente ligar ou religar um ao outro são as afinidades, elas boas ou não. Que nós sejamos ligados ou religados pelas boas afinidades, pelo amor, né, Bill? Exatamente. Que é o mais importante. Exatamente. Com certeza. Então vamos aqui mais uma observação de Kardec que diz o seguinte: o Dr. B faz notar que os médicos consideram realmente esses fatos como casos de loucura transitória. Tá? E está salientado pela ciência. Certo. Né? Nós compartilhamos essa opinião, mas não pelos mesmos motivos, pois as pessoas que não estão familiarizadas com os fenômenos espíritas geralmente são levadas a atribuí-los exclusivamente às causas que conhecem. Estamos persuadidos de que devemos ter reminiscências de certas disposições morais anteriores,
Diremos até que é impossível que seja de outro modo, pois o progresso não se realiza senão gradualmente. Mas aqui não é o caso, e o que o prova é o fato de as pessoas mencionadas não demonstrarem nenhum sinal de agressividade fora do seu estado patológico. Evidentemente, nelas só havia uma perturbação momentânea das faculdades morais. Reconhece-se o reflexo das disposições anteriores por outros sinais, de certa maneira inequívocos, e que desenvolveremos em artigo especial apoiados pelos fatos. Então, ele está dizendo aqui que a própria ciência, os médicos consideram realmente esses fatos como sendo de loucura transitória e não resultados de hábitos contraídos numa existência anterior, caso que Kardec também concorda aqui, né, Renato? E a gente precisa estabelecer a diferença, né? Precisa verificar a diferença. Né? É loucura ou obsessão? Ah, mas espera aí, a loucura atestada patologicamente pode ter obsessão. Exatamente. Não é? Com certeza, tá? Mas a gente precisa ver as duas coisas, precisamos observar muito bem. Existe realmente uma deficiência física, não é? Orgânica, tá? Que precisa ser tratada, e isso é super importante da gente lembrar, né? Com o médico da Terra, sim, tá? Sim. E as outras questões e o tratamento espiritual em paralelo, sem dúvida. Mas verificar bem, é físico, né? É patológico ou é obsessão? Exato. E hoje a obsessão é pesquisada, organizada até pelos cientistas, e se eu não me engano, com certeza, só não lembro o número, mas está lá na CID, que é o Código Internacional de Doenças, não com o nome obsessão, mas com o nome de possessão. Exato. Está lá na CID, se eu não me engano, a CID 10. E eles já fazem uma separação, né? Não fazem a separação que o livro dos médiuns faz com relação a essas situações quando fala da obsessão. Exatamente. Lá, né? Mas, e as suas características, e vai começando num grau simples, né? Num pequeno grau, e tudo, e vai aumentando pouco a pouco. Tá? Sim. Dá tempo para mais uma, Bill? Ou não? Dá tempo para mais, é pequenininha, né? Mais uma. A 14, vamos lá. 14, vamos lá. Em uma última existência, houve simultaneamente progresso moral e intelectual? Sim, sobretudo intelectual. Exatamente. Olha só, ele já respondeu, né? Em ti, na última existência, né? Então, toda a moral que ele já vinha trazendo, tá? Ela já auxiliou adquiriu muito no progresso processo intelectual. Exatamente. Dele, sobretudo no intelectual, que é o que nós desenvolvemos com mais facilidade e com mais rapidez. Exato. É a questão intelectual. Acabou, Bill. Nós já estamos chegando aí ao final de mais um programa, né, Renatão? Isso. Passa muito rápido o tempo. Muito rápido. A nós só nos resta agradecermos a audiência, a presença de todos vocês, agradecermos a espiritualidade maior por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Renatão, um beijo em seu coração, meu parceiro, e até a próxima. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.